Shalom Lekulon, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou o Renato de Pris, um morão aqui do canal, que tenho a honra de trazer todas as semanas para você o estudo de um pedacinho da Torá, estudo que fazemos de algo relacionado à porção, geralmente envolvendo um pouquinho de ciência, um pouquinho de números para você, né, para você aprofundar os seus conhecimentos aí e aplicar na prática da Torá. Então, abre o teu coração para a gente começar esse estudo, né? Começar esse estudo, e eu quero inicialmente trazer para você, né? Trazer para você um aviso, né? Na próxima semana nós teremos a festa de Hanukkah. Nós, na terça-feira não teremos o momento do hebraico, teremos um estudo preparatório, ou seja, tudo que é preciso saber sobre a festa de Hanukkah, como é Marcos Felipe, ele vai nos trazer esse estudo. Né? E na quinta-feira nós não teremos o momento do hebraico, nós teremos uma comemoração da festa, ou seja, o primeiro dia da festa, que virá até a próxima sexta, dia 15 de dezembro. Essa é uma festa que não é trazida na Torá, é uma festa do povo judeu. Então, ela tem muita representação, né? Representação para o momento atual em que estamos vivendo, com essa guerra, um momento em que o povo judeu era oprimido e venceu essa opressão. Então, basicamente, que nós temos hoje, muito semelhante ao que nós temos hoje, então esperamos que também esse evento atual seja resolvido rapidamente. Vamos então ao nosso estudo de hoje, a nossa porção de hoje, em que nós traremos os números, né? Nós voltando aí com os números, trazendo mais alguns números que estão embutidos nessa porção Vaishilar, que estudaremos nesse Shabat, né, amanhã a partir do pôr do sol. Nós faremos esse estudo, se o Eterno permitir, eu trarei esse estudo para vocês, um estudo que está muito interessante, né, está muito interessante esse estudo, essa porção nos traz algo muito significativo, que eu vou tentar trazer hoje para vocês também alguma coisa sobre esse estudo, né, sobre o estudo que é justamente a porção Vaishilar, que significa enviou, né? Enviou, que enviou. Se você já estudou a porção durante a semana, se você já leu, né, os capítulos 32 ao 36 de Bereshit, você viu aí alguns detalhes que são muito interessantes, que eu quero resumir aqui para vocês como técnicas para confronto, ou seja, em toda situação em que não estamos bem com alguém, alguma disputa, algum desentendimento do passado, alguma coisa que leva a um confronto, como havia entre Yaakov e Esaf, né? Havia lá um problema mal resolvido, lá atrás, a bênção que foi dada para Yaakov, que devia ser de Esaf, causou em Esaf uma revolta, e eles prometeu que mataria Yaakov. Então Yaakov passou 20 anos fora de casa, né? E aí, né, quando o Eterno manda ele retornar, ele, no seu retorno, ele quer resolver o problema com o irmão. Aí nós temos essa porção, né, essa paraxá, e podemos levantar uma técnica para esse confronto, que é justamente o que Rashi, de abençoada memória, Rashi foi um dos grandes estudiosos da Torá, né, que fez muitas interpretações da Torá. Ele diz que nós devemos sempre, numa situação de conflito, pensar nessas três palavras: ledoron, né, ledoron, ou seja, dar presentes, preparar-se para presentear o teu opressor, o teu inimigo, aquele que te odeia, como a Torá diz, né? Todo inimigo é aquele que te odeia, né? Você também é inimigo de alguém que você odeia. Você não odeia o amigo, você sempre odeia o inimigo. Letefilá, ou seja, orações, confiar no Eterno, e ver lami
derramar, ou seja, se preparar para a guerra. Então você confia no Eterno, você se aproxima do seu opressor com presente, mas você também tem que estar preparado para a guerra, porque se você está com o coração aberto, mas o seu opressor não segue o Eterno, não ouve o Eterno, não quer saber do Eterno, ele vem para a briga e você não vai, né, não vai se deixar ser morto, né, sem defender a sua casa, sem defender a sua nação. Então é isso que Rashi traz. Né? Então, nessa porção nós vamos ver que Yaakov vai enviar mensageiros para conhecer, né, para conhecer o inimigo, saber como é que Esav estava, como é que ele estava se preparando, se ele estava lá quieto no canto, ou se ele estava se preparando para a guerra, se ele estava, como é que estava a situação de Esav. Então ele manda lá os mensageiros. Depois ele faz uma oração ao Eterno, ele pede que o Eterno proteja da mão de seu irmão. Então ele confia no Eterno, confia na aliança que o Eterno fez com ele há 20 anos atrás, em todos os momentos da sua jornada. Depois ele vai dissuadir o amigo, né? Ele vai mandar presentes para Esav, né? Vai mandar gado, vai mandar rebanho de ovelhas, enfim, vai mandar muitos bens que ele possuía para mostrar para o irmão que ele não está querendo briga, que ele não está querendo tirar nada do irmão, como o irmão poderia estar pensando. E no final, né, ele começa a preparar toda a sua família, todos os seus bens para um possível confronto. Então divide todo o acampamento em dois, para que se um é atacado, o outro consiga sobreviver. E assim, dessa maneira, né, ele nos mostra como a gente enfrentar um inimigo. Isso vai até os dias de hoje, mas o que acontece é que geralmente nós não preenchemos todos esses 4 itens. Né? Geralmente o que a maioria das nações faz é tirar o Eterno da jogada, é se preparar para o confronto pura e simplesmente. Conhecer o inimigo também, né? Muitas nações fazem isso, mandam espiões, mandam gente lá saber como é que está se passando o inimigo e parte diretamente para o confronto sem nunca confiar no Eterno. A maioria das vezes não confia no Eterno, né? Não faz as suas orações ao Eterno e não procura dissuadir o amigo com bens. Em toda a nossa história nós vimos isso, né? Em todas as nossa história nós vimos esse grande problema no confronto entre as nações, entre os povos. Né? Então nós vamos ver como é que finaliza a situação entre Yaakov e Esav. Né? Depois de todo esse processo, do capítulo 32, nós vamos tratar no próximo Shabbat detalhadamente disso, no início do Shabbat, no Kabbalah Shabbat, nós vamos ver o capítulo 32. Mas no capítulo 33 é a finalização, ou seja, o momento que Esav, né, que diz a Escritura, vai Aratz Esav, e correu Esav, que ratou para encontrá-lo, vei Raque, Perru, vai pôr ao Tissá, Varaf, Vaisha, Kehu, Vai, Vecu, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Ou seja, os 2 irmãos que eram inimigos há 20 anos, né? Esav queria a morte do irmão, depois de algum tempo eles lá estavam abraçados, se beijando, chorando, né? Acabando com aquele ranço que existia há tanto tempo. E esse trecho vermelho aqui, né? Esse trecho ressaltado, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. A gemátria desse trecho aqui, está aqui embaixo, né? A gemátria aqui de todas essas letras é justamente o número 1000. Né? Número 1000. E o texto, as 3 palavras que Rashi nos indica, né? Para se preparar, ou seja, para
enviar presentes para conhecer o inimigo, para orar ao Eterno e para a guerra também, né, também soma 1000 esse valor, né? Ou seja, quando você se prepara, quando você confia no Eterno, quando você está preparado para a guerra, né, você atinge o sucesso, você recebe esse sucesso. Por isso, né, por isso que isso é tão importante e a gente lamenta que sempre é muito negligenciado nos confrontos. Né? Tira-se o Eterno, principalmente, né, tira-se o Eterno da equação e a equação não fecha. E aí nós temos mais um momento lá em Bereshit 33:18, que nós veremos no sábado pela manhã, nós estudaremos no sábado pela manhã, que diz o seguinte, né, quando Yaakov já então, né, já fez as pazes com seu irmão e ele vai então para a cidade de Shechem. Diz assim, vai avô Yaakov Shalom, né, e foi Yaakov em plenitude, ou inteiro, ou completo, ir, cidade de Shechem. Aqui nós vemos que faltou uma letra, né? Faltou uma letra aqui, acho que o Eterno esqueceu de colocar uma letra. Então eu vou colocar essa letra aqui, essa letra Lamed, para ou a cidade de Shechem, né? Asher Bearetz Canaã, que está na terra de Canaã, Bevô Padan Aram, na sua vinda de Padan Aram, Vaihan et Pinei Ra'ir, e acampou à frente da cidade. Eu coloquei essa letra aqui, na verdade, para a gente formar a palavra, né, formar a palavra aqui, colocar essa preposição aqui, mas na verdade nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos colocar uma letra a mais ou uma letra a menos, nós não podemos retirar uma letra da Torá, nem colocar uma letra da Torá. Né? Se o Eterno deixou sem essa letra, há um motivo. A frase fica esquisita sem essa preposição, fica, mas a gente tem que entender que não é possível, né? Não é possível a gente fazer, né, fazer uma brincadeira dessa, fazer uma brincadeira de colocar uma letra ou tirar uma letra. Então vamos ver aqui a palavra Shalom. A palavra Shalom, ela é muitas vezes escrita como Shalom, né? Shalom é o mais comum, Shalom é o que mais aparece, mas muitas vezes o Eterno escreveu Shalom, né? Ou seja, ele tirou aqui duas letras, né? Um Lamed e um Vav. Então ele tirou duas letras aqui. Por que ele fez isso? Né? Por que ele fez isso? E você vai então aprender agora, né? O que primeiro nós temos que entender o que é Shalom, né? Porque muita gente fala Shalom, é a palavra mais falada diariamente, mas muita gente acha que Shalom é paz, né? Lá os árabes falam Salam, né? Salam, que é a mesma palavra, a gente entende como paz, né? Mas não é paz, essa palavra são 7 brahot, né? 7 bênçãos que a gente pede ao Eterno, ou seja, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que só vem do Eterno, só o Eterno pode nos dar essas bênçãos, só o Eterno pode nos dar a paz, a saúde, a prosperidade, o bem-estar, a segurança, a alegria e a felicidade em nossa vida. Sem Ele, nós nunca teremos isso, né? Muito mais, né? As 7 bênçãos nós não teremos. Então vamos ver, né? Vamos ver aqui, primeiro, essa plenitude com que ele chega. Por que ele recebeu essa plenitude? Por uma coisa muito simples, ele nunca deixou de estar ao lado do Eterno, né? Ele fez um pacto com o Eterno, ele fez um voto ao Eterno, e que se o Eterno ficasse com ele, fizesse companhia a ele, desse alimento, desse roupa e o retornasse para a casa de seus pais, ele teria o Eterno por seu Elohim. Então esse foi um voto que ele fez com o Eterno. E aqui nós vemos que no momento que ele fala com os seus mensageiros, ele diz assim, Vaitsadotam Lemor, diz para eles, e ordenou a eles, Vaietsá,
ordenou para eles, dizendo: Kotomeru, assim vocês dirão, Adoni para o meu senhor, Le Esav, para Esav, Koamar Yaakov, assim diz teu servo, Koamar Avdeha Yaakov, assim diz teu servo, né? Eu estava esquecendo a palavra importante aqui, Avdeha, assim diz teu servo Yaakov. Em Lavan Garti, com Lavan eu vivi, Vaerach ad Atá. Com Lavan eu vivi e permaneci até agora. Então aqui ele usou esse verbo Garti, né? Ele podia ter usado o verbo raiar, o verbo viver. Com Yaakov, com Lavan eu vivi, é um sinônimo, né? O verbo tem o mesmo significado, mas aqui nós temos um segredo, aqui nós temos uma gemátria dessa palavra, que é justamente a gemátria 613, ou ele, durante todo esse tempo que ele permaneceu com Lavan, com o bandido Lavan era um canalha, digamos assim, só interessado em dinheiro, só querendo ganhar em cima de todo mundo, né? E prejudicou Yaakov durante os 20 anos, se enganou, fez tudo que ele podia para prejudicar Yaakov, mas nesse tempo todo Yaakov se manteve firme com as 603 mitzvot do Eterno. Então assim, né, assim ele permaneceu do lado do Eterno. Então essa palavra Gartif não foi colocada à toa, né? Ela tem um propósito muito grande de mostrar que Yaakov, mesmo nos todos os problemas do seu dia a dia, ele se manteve fiel aos ensinamentos do Eterno. Então nós vemos aí que ele recebeu paz, por quê? Porque ele encontrou Esav e fizeram uma paz aí depois de 20 anos, né, de 20 anos de medo do seu irmão, eles fizeram a paz. Ele teve saúde, por quê? Porque aquele problema que ele conseguiu na perna, nós vamos ver amanhã no Kabbalah Shabbat que um homem duela com ele e ele fica lá prejudicado na sua perna, da sua coxa, e ele vai então chegar depois em Sherem já bem na sua perna. Prosperidade, ele saiu de Beersheba sem nada e voltou da casa de Lavan muito rico, com muitos animais, com muitos servos e muito Kessef, muita prata, né, muito dinheiro. A família dele estava bem, porque a bênção que o Eterno disse aí, fez com ele, né, a aliança que o Eterno fez com ele também se estendeu a toda a sua família, e todos aqueles que estavam em volta ficaram bem. Esav, no momento de despedida, oferece proteção para Yaakov, mas Yaakov não precisava dessa proteção, que ele tinha a proteção do Eterno, ele tinha a segurança do Eterno para todo o restante da sua caminhada, e ele estava tão feliz, tão alegre, né, que ele fez um altar para o Eterno, e dessa maneira aquele voto que ele fizera ao Eterno estava se cumprindo, estava se finalizando, então ele estava com Shalom, por isso que diz a porção que ele chegou em Sherem, em Shalom, né? Então, nós vamos ver aqui a família, como é que na Torá a gente vê que a família estava bem. Qual era a família de Yaakov? Ele tinha lá 5 mulheres ligadas a ele, as suas esposas, as servas, que também eram suas mulheres, e a sua filha Diná, né? Então Lea, Rachel, Bilhá, Zilá e Diná, a sua filha Diná. Então aqui soma 507. E os seus filhos, né? Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulun, que eram os filhos de Lea. Nós temos Dan, Neftali, que são filhos de Bilhá, Gad e Asher, que são filhos de Zilpa, e nós temos aqui Yosef, que é filho de Rachel. Então, somando aqui 3.014,
somando com esses 507 dá a Gemátria 3.521. Tá? E esse número aparece aonde? Aparece justamente, né, justamente nessa frase que acabamos de ler no verso 18. Né? Jacob foi a Shehem em plenitude. Né? E aqui nós temos aqui por que o Eterno tirou o Vav daqui, por que ele não colocou a letra aqui. Que se nós fizermos a Gemátria desse verso todo aqui, né, se nós fizermos essa Gemátria, dá exatamente 3.521. Por isso que nós não podemos colocar uma letra a mais, por isso que quando o Eterno não colocou essa letra e não colocou o Vav, ele não quis que essa Gemátria aqui tivesse um número 36 somado aqui, que já daria um outro valor. Então nós temos sempre que lembrar que não se pode acrescentar uma letra e não se pode retirar nenhuma letra, nem Kodes, nem uma Yud serão acrescentados na Torá, até que todo mundo se passe, tudo se passe antes que uma letra, um Yud ou Kodes da Torá será modificado, né? Até que todos se levantem, como disse Yeshua, até que todos se levantem, não passará nenhum Yud, nenhum Kodes da Torá. Então, quando você achar uma frase que está faltando uma letra, você completa na tradução para trazer entendimento, obviamente, mas você não pode colocar essa letra ali, né? Essa letra, alguém errou ali, esqueceram de escrever uma letra, então eu vou acrescentar. Quando você acrescenta, você muda todo o texto. Né? Então, não podemos agir dessa forma. Agora nós temos também lá em Bereshit 28, capítulo 11, nós vimos lá que quando Jacob saiu da casa de seus pais, ele chegou num lugar, né? E descansou ali porque pusera-se o sol, ou seja, chegou num lugar e já estava de noite, então ele descansou ali. Ele não seguiu viagem, ele resolveu descansar, e aí ele viu uma escada, e toda a história você já conhece. Mas essa frase aqui, né, essa frase está, digamos, ao contrário. Por que ele deveria dizer? A frase deveria ser: chegou no lugar e puseram-se o sol. E aí ele descansou, porque primeiro o sol se pôs. Ele não foi andando, já estava escuro, ele foi andando ainda e chegou no lugar. O sol se pôs, então ele parou. Ele não parou e esperou o sol. Enquanto o sol estava no céu, ele continuou andando. Então temos aqui uma pequena diferença nessa frase. E agora, quando ele retorna, né, aqui de Padan Aram, né, ele ficou no lugar lá e a frase diz assim: e amanheceu para ele o sol quando atravessou Pinuel, né, Pinuel, lugar que ele conversou com o Eterno. Então, nós temos aqui essas duas frases, e essas duas frases estão nos dizendo que, né, essa aqui tem uma Gemátria de 1471 e essa aqui tem uma Gemátria de 2273. E nós temos que o Rashi, né, de abençoada memória, nos diz o seguinte, que esse número de horas que o Sol se pôs mais cedo é igual ao número de horas que o Sol, né, se levantou mais cedo. Então, desde aquele momento do verso 28, do capítulo 28, verso 11, até o capítulo 32, verso 32, houve uma defasagem, né? Nós perdemos algumas horas aí, né? Algumas horas do relógio mundial foi alterado, justamente porque o Eterno fez o Sol naquele momento aqui, nesse momento, né? O Sol se pôr mais cedo. E aqui ele fez o Sol se levantar mais cedo, e aí compensou, né? Compensou esse tempo, mas isso levou 20 anos para acontecer. Então vamos ver onde é que isso está dentro da Torá, né? Vamos provar isso através da matemática. Então, se você tem que num dia, né, num dia de equinócio, em que o dia e a noite tem valores iguais, né, vamos chamar de D o número de horas do dia e o número de horas da noite. Então, nós temos que A é um valor que o Sol se pôs mais cedo, e B,
o valor que o Sol se pôs mais tarde. Então nós temos que provar que esse A é igual a esse B. Então nós vimos lá em Bereshit 28:11 que diminuiu, né, aquela frase tem a gemátria 1471 e Bereshit 32:32 a gemátria é 2.020.273. Então nós temos que lembrar que lá no quarto dia da criação, o Eterno, né, em Bereshit 1:14, o Eterno disse o quê? O Eterno disse assim, Vayomer Elohim Yehim Orot Birkiah, que sejam luzeiros no firmamento, Hashamai dos céus, Leha Vidim, para dividir, né, para separar bem Rayon entre o dia, o Veim, Halaila, lá à noite, Verraiv, Leotot, e sejam para sinais o Moedim para encontros, né, os encontros marcados do Eterno, os encontros marcados que você tem na sua vida, que você vai marcar pelo calendário, né, as festas de aniversário, de casamento, de tudo que aconteceu na sua vida, o Yamin, e para dias Shanim e anos. Então aqui nós temos aqui a definição desse tempo, dia e noite. Se você pegar a gemátria dessa frase toda aqui, né, que está aqui embaixo, se você pegar a gemátria dessa frase aqui, você tem que 2D, né, esse tempo aqui, dia e noite, D é dia e D é noite, então 2D, dia e noite, vai dar 3.744. Então, voltando lá em Bereshit 1:14, 2D é 3.744. Então, no Bereshit 2:18, nós temos que a diferença é 1.471. Bereshit 32:32, a soma é 2.273. Se a gente somar isso aqui, né, a gente vai ter aqui que 3.744 menos A mais B igual a 3.744, que você então encontra aí, como a gente queria provar, que A é igual a B. Então vamos ver também, né, quanto é que vale D. Né? 2D é 3.744, então D é igual a 1.872. Então nós vamos saber quanto é que era aquele A, né? D menos A é 1.471, então nós fazendo essa conta aqui, nós chegamos que A é 401. Então, sabendo que 3.744 representa 2D, que representa 24 horas, 401 representará 2 horas, 34 minutos e 14 segundos. Então, esse foi o tempo, né, o tempo que o Sol desceu mais cedo e o tempo que o Sol subiu mais cedo. E aí, né, compensando depois de 20 anos aquele tempo. Então nós vemos aqui, né, que Rashi fez essas contas todas, demonstrou isso há muitos e muitos séculos atrás, né, sem uma calculadora, sem uma planilha eletrônica. Hoje eu já tenho toda a Torá em planilha eletrônica, então eu consigo fazer essas somas todas aí, fazer a gemátria, mas ele tinha que fazer isso na mão, contar letra a letra, aí viu que está faltando uma letra, como é que faz? Bota a letra, não bota a letra, então, né, nós temos que valorizar esse trabalho feito ao longo feito pelos sábios do passado, que nos trazem tantos ensinamentos, e hoje a gente pode confirmar usando aqui a nossa planilha eletrônica. Isso vem apresentado no livro, eu acrescentei algumas coisas a mais, mas basicamente é o que a gente tem, né? O que a gente tem aqui para mostrar para vocês, mais alguns estudos. Claro que você pode descobrir muito mais coisas, né? Muito mais coisas dentro da Torá. Eu quero novamente só lembrar você aqui da nossa festa de Hanukkah, né, na próxima semana. Então não teremos o pedacinho, nem teremos o momento do hebraico. Teremos na terça-feira um estudo preparatório e na quinta-feira o início dessa festa maravilhosa, uma festa de Hanukkah, né, que
os celebraremos durante uma semana. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Nos vemos amanhã, né? Nos vemos amanhã e durante o Shabat, se o Eterno assim permitir, eu vou trazer o estudo dessa porção Vaishlach.